Olá, turma, estou com muita saudade de vocês. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Estou feliz em poder retornar às nossas atividades, trabalhando principalmente com esse assunto tão importante que é a ecologia. Para poder avançar os nossos estudos, é melhor a gente fazer uma revisão. Então, eu vou fazer uma pequena revisão sobre resíduos sólidos urbanos, falar um pouquinho sobre a composteira e daí em diante a gente vai caminhar e trabalhar novos assuntos, né? O que são resíduos sólidos urbanos? São materiais, substâncias ou objetos, ou bem descartado restando da atividade humana em sociedade. Então, por exemplo, eu tô em casa, meu aniversário, eu ganho um par de sapatos. Esse par de sapato vem enrolado num papel de seda dentro de uma caixa de papelão, embrulhado num presente bonito, com um cartãozinho eu te amo e dentro de uma sacolinha. Tá, tudo que eu quero é o que? O sapato e o cartão, né? Então, o que eu vou fazer com os outros materiais que, teoricamente, para mim não serve? Na verdade, eu poderia reutilizar, poderia usar a caixa de sapato para fazer outra coisa, mas não. Então, eu tenho que dar a destinação final para esses materiais, né? Porque não existe jogar fora, não existe fora. Outra definição, são resíduos gerados em aglomerações humanas em áreas urbanas. Nós temos vários tipos de resíduos, nós vamos trabalhar com resíduos residenciais. Em nosso estado, nós fazemos a separação dos nossos resíduos sólidos em resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e rejeito. Todo mundo já sabe, dá exemplo de diversos resíduos recicláveis, sabe o que é um resíduo orgânico. Resíduo orgânico é resto lá da sua alimentação, esterco de animal, pão, resto de frutas. Então, isso é o resíduo orgânico. Nunca deveria sair da nossa casa, ou deveria ser compostado, ou deveria ser realizada a bidigestão. E os rejeitos são materiais que realmente não dá para a gente utilizar, como por exemplo o papel higiênico, como por exemplo fraldas. O que você vai fazer com fralda de menino? Né? Não tem jeito, fralda descartável. Tem que tem que dar uma destinação correta para esse material. No caso das fraldas, tem que ir para um aterro sanitário. No caso da matéria orgânica, ou vai ser feita a compostagem ou a biodigestão. Nós temos que ter atenção também a vários materiais que podem trazer problemas ambientais extremamente importantes, né? Então, a gente tem que buscar nas nossas cidades os pontos de entrega desses tipos de materiais. Mas como eu falei, a gente vai trabalhar com compostagem. Compostagem é um processo de degradação controlada de resíduos orgânicos sob condições aeróbias, ou seja, com a presença de oxigênio. Eu dei vários exemplos dentro da sala de aula de composteiras, né? A maneira de você compostar um material. Então, por exemplo, aqui são 3 leiras, tá? Essas leiras, elas têm comprimento, não é qualquer comprimento, não é qualquer altura que dá certo, mas o que importa é que aqui é feito um trabalho de solo, impermeabilização do solo, é colocado camadas de matéria seca no solo e nas laterais, colocado matéria orgânica dentro e coloca a matéria seca por cima. E ali vai esperar o processo de decomposição. Claro que isso aqui é um exemplo de impermeabilização do solo, tá? Então eles fizeram uma trincheira, colocaram essa lona, colocaram brita, e esse material está inclinado, e colocou esse cano e construiu esse aglomeradinho aqui de matéria seca com matéria orgânica. Após a decomposição e durante a decomposição, ocorreu a liberação do chorume. Aqui eles estão mostrando a coleta do chorume proveniente dessa decomposição dessa matéria. Tá? Esse slide é para mostrar as fases da compostagem. A fase ativa da compostagem, a fase de maturação da compostagem. É só vocês pararem o slide e ler. Dei o exemplo também do cilindro de arame. Nesse caso, esse modelo aqui tem esse cano que serve para aumentar a entrada de ar, consequentemente de oxigênio, porque a compostagem é um processo aeróbio. Os micro-organismos precisam de oxigênio para fazer a decomposição da matéria. Aqui está tendo um cuidado em tampar essa composteira para evitar que ela se encharque, porque se encharcar, choveu, encharcou, a água toma o lugar do ar, é um processo aeróbio, então a decomposição demora a ocorrer. Dei o exemplo da composteira em balde, em galão, em caixas.
utilizando minhocas, isso a gente chama de minhocário, e também definir o que é essa compostagem. Todas essas palavrinhas que estão coloridas, nos próximos slides nós temos as definições dessas palavras. É só parar o slide e ler. Tá bem aí, tá tudo bem descrito. Ok? Então aqui acaba essa definição. Quais são o que influencia a compostagem? Nós falamos, a aeração. A relação também carbono-nitrogênio é bem importante. Então, para vocês entenderem, vocês não estudaram química, mas aqui está mostrando uma estrutura de um aminoácido. Todo aminoácido tem esses elementos químicos nesse posicionamento que eu marquei aqui. Tá? Todo aminoácido tem esses átomos de carbono, esse ligado a esses oxigênios, tem os hidrogênios e tem o nitrogênio. E tem uma parte que é chamada radical, que é o que difere um aminoácido do outro. Existem 20 tipos de aminoácidos. As junções dos aminoácidos formam as proteínas. Então, por exemplo, tem a creatina, que é a proteína do meu cabelo. Existe a sequência de aminoácidos que se agrupam, se dobram no espaço, formando a queratina. A sequência da estrutura da queratina é diferente da melanina, que é a estrutura que dá cor à nossa pele. Consequentemente, quando ocorrer a decomposição da queratina ou da melanina, os elementos químicos liberados no solo, no ar, em qualquer outro lugar, são diferentes. Então, olha esse aqui, ó. Olha essa estrutura que eu falei, típico do aminoácido, e o restante é o que difere um do outro. Todos esses são aminoácidos. Olha, essa parte se repete. Tá? Se vocês olharem, elas se repetem. Essas estruturas aqui que são diferentes, que faz com que a decomposição produza materiais diferentes. Por isso, quando vocês me perguntam, professor, esse material que eu vou colocar vai demorar para decompor? Eu não posso muito responder não, porque eu falo, depende do que você colocar. Então, geralmente materiais estercos, restos de comidas, têm muito nitrogênio. Já folhas, serragens, têm muito carbono. Então, a relação nitrogênio-carbono tem muito a ver com a velocidade de decomposição da matéria orgânica. Então, por exemplo, essa tabela está mostrando esterco de galinha. A cada 10 átomos de carbono, existe um átomo de nitrogênio. Já a serragem, a cada 300 átomos de carbono, existe um átomo de nitrogênio. Então, a velocidade de decomposição desses materiais, é claro que vai ser diferente. Aqui está mostrando como essa relação entre carbono e nitrogênio na compostagem, para o slide ler. Também é legal a gente discutir sobre a questão da temperatura. Temperatura muito alta, acima de 70 graus, os micro-organismos morrem, consequentemente não ocorre decomposição, ou ocorre decomposição muito lenta. A temperatura ótima para que isso ocorra entre 50 e 70 graus Celsius. O tamanho das partículas também é muito importante. Se for muito pequena, acaba compactando. Se compacta o material, impede que a água, impede que os gases, no caso oxigênio, circule, vai diminuir a velocidade de decomposição também. Se for muito grande também, retarda a decomposição, porque tem pouca umidade, tem pouca superfície de contato para que os micro-organismos possam trabalhar. O pH também é bem interessante. Vocês vão estudar pH com a professora de química, mas vocês sabem que existem materiais, por exemplo, extremamente ácidos, né? Quando a compostagem está iniciando, há liberação de muito ácido, e esses ácidos são prejudiciais, por exemplo, para as plantas. Por isso que eu falo para vocês, olha, cuidado, gente, não vê se o composto está legal, porque se você colocar isso na planta, pode queimar, tá? Ao longo do processo de decomposição, vai ficando menos ácidos, o material fica menos ácido até chegar a um momento que o pH se torna entre 7 e 6,5, que é um pH muito bom para a maioria das plantas. Esse material aqui está mostrando o esquema da compostagem, mostrando que a compostagem libera, entre outras coisas, água, nesse caso no formato de vapor, gás carbônico e muito calor. Então, quando está acontecendo, como eu falei, se você colocar a mão dentro da composteira, vai estar bem quentinho. Então, é bem interessante como é a dinâmica da população, das comunidades dentro dessa composteira. Imagina num compartimento fechado ocorrendo a decomposição. Quando ela começa a acontecer, essa decomposição, ela começa muito rápido. Esse momento aqui, a temperatura aumenta muito. Então, temperatura por tempo.
Então, nesse momento inicial, nos primeiros 4 dias, existe um aumento de temperatura muito rápido, que é o momento em que as bactérias estão proliferando. E essa temperatura continua alta durante quase 30 dias, que é o momento onde as bactérias estão fazendo a decomposição da matéria orgânica, liberando calor. Só que aí, como elas estão decompondo bem a matéria orgânica, começa a ocorrer uma competição ali. Gasta-se oxigênio e essa competição faz com que muitas das bactérias não conseguem sobreviver e começa a cair a temperatura. E nesse momento, a proliferação de fungos. Então, temperaturas um pouco mais baixas faz com que ocorra a proliferação de fungos. Então, inicialmente, na fase de oxidação, existe muita atuação de bactérias. Na fase da maturação, existe muita proliferação de fungos. Qual que é a vantagem de ter um composto orgânico? Eles são muitos. Primeira coisa, primeiro, você faz em casa com seus resíduos. Só isso aí já é importante. Em relação às questões físicas do ambiente, ele aumenta muito a qualidade do solo, aumenta a porosidade, diminui a compactação, aumenta a retenção da água no solo, deixando o solo mais saudável. Consequentemente, a água consegue infiltrar e diminui, consequentemente, a possibilidade de ocorrer erosão no local. Em relação às coisas boas relacionadas às propriedades químicas, fornece nutrientes às plantas. E esses nutrientes são liberados de forma lenta, então não existe desperdício, tá? Melhora também o pH e várias outras questões. Em relação às questões biológicas, aumenta a riqueza, o número diferente de micro-organismos. Isso é muito benéfico, porque em ecologia a gente fala que um ambiente equilibrado é onde que existe uma biodiversidade muito grande, uma diversidade de vida muito grande, ok? E isso inibe doenças, vai fazer com que as plantas se desenvolvam muito bem e plantas são produtores. Então, imagina dentro de uma teia alimentar o tanto que isso é importante. E em relação às questões ambientais, o trabalho de resíduos sólidos urbanos, quando você trabalha com resíduo sólido urbano, que você faz a compostagem, você deixa de poluir. Isso é muito importante. Então, assim, pessoal, por favor, mantenha a composteira de vocês em uso. Se você não fez ainda, faça, dá tempo. Porque antes de tentar salvar o mundo, antes de tentar achar cura para as doenças, antes de ficar revoltado com a situação do mundo, pelo amor de Deus, cuide dos seus resíduos sólidos urbanos, cuide do seu resíduo. Não chame simplesmente de lixo e descarte na porta da tua casa. Não é assim, não. Tá? Então, é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.